Nós continuamos a nossa série de mensagens falando sobre o 5º centenário da Reforma. E hoje, neste domingo, nós vamos refletir um pouco sobre a abundante graça de Deus. A Reforma Protestante, ela se fez especialmente necessária devido à grande corrupção do cristianismo ao longo dos séculos. Aquele era um contexto totalmente distanciado da palavra de Deus. A esse respeito, um teólogo muito conhecido chamado Alistair McGrath descreve o cristianismo ensinado e praticado naquele período da Reforma Protestante como uma forma de cristopaganismo. E ele explica o porquê disso, o porquê desse termo. Ele nos informa alguns aspectos característicos da religião daquela época. Ele fala de vários aspectos, mas de todos eles eu vou pontuar somente 3, que nos serão úteis na mensagem desta manhã. Os irmãos poderão acompanhar estes aspectos com a projeção. O primeiro deles é a superficialidade religiosa. O compromisso e a apropriação pessoal do Evangelho eram raridades naquele período. Aqueles que se mostravam zelosos, cuidadosos nessa área eram julgados hereges, inclusive alguns sendo queimados na fogueira. Esse foi o primeiro ponto. O segundo fala da acentuada separação entre o clero e o laicato. Os leigos eram desprezados, não sendo vistos como membros da igreja, além de serem explorados e maltratados pela igreja. Somente o clero e aqueles que tinham poder, que eram ricos naquele período, eram valorizados. A terceira e última característica é a superstição religiosa. A ignorância religiosa resultava numa ansiedade que atingia todo o povo, mas principalmente aqueles que eram mais humildes. E, consequentemente, as pessoas se agarravam a qualquer apelo supersticioso. Como resultado, a igreja daquela época realmente se parecia mais com uma instituição pagã do que com o cristianismo bíblico. Estes eram alguns dos tristes aspectos da religião daquela época, do período da Reforma. Nesse contexto, a venda das indulgências, a compra da promessa de perdão, foi apenas um meio pelo qual o erro doutrinário da igreja se tornou claro para Martinho Lutero. Em sua tese de número 27, que será projetado também, ele denunciou aquela prática ao afirmar: pregam futilidades humanas quantos alegam que no momento em que a moeda soa, ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório. Neste domingo, nesta manhã, nós falaremos sobre mais um dos cinco tópicos doutrinários que se tornaram conhecidos como os solas da Reforma. Falaremos sobre a graça de Deus, favor imerecido. A salvação do homem é vista pelas religiões do mundo inteiro apenas de 2 modos. E os irmãos acompanharão esses 2 modos, a descrição desses 2 modos pela projeção também. O primeiro, que está na coluna da minha direita, nos mostra que o ser humano é salvo pelos seus méritos, apenas pelos seus méritos. A salvação, então, é um caminho aberto, resultado das ações do ser humano, aberto pelo próprio ser humano. O caminho, então, que se abre, não é um caminho que nos é oferecido pelo próprio Deus, mas sim pelo ser humano. O ser humano constrói sua salvação, sua própria salvação, pelo seu esforço, unicamente pelo esforço que ele mesmo oferece. O segundo modo que nós podemos observar está na coluna da minha esquerda e os irmãos também poderão acompanhar. O ser humano aqui é salvo pela graça de Deus, o esforço apenas divino. A salvação, então, é resultado do caminho que Deus abriu do céu à terra. E o ser humano recebe a salvação
como uma dádiva de Deus. Não existe, então, um caminho alternativo, nenhuma conexão que funde esses dois caminhos, esses dois modos. É impossível ser salvo ao mesmo tempo pelas obras e pela graça. Chegar ao céu pelo merecimento próprio e, ao mesmo tempo, através de Cristo. A soberana graça de Deus é o único meio pelo qual podemos ser realmente salvos. Os reformadores ergueram, então, a bandeira do somente a graça, em oposição à pretensão do merecimento humano. Queremos, então, destacar, a partir desse esclarecimento, 3 pontos importantes no trato dessa matéria. E o primeiro fala sobre a graça de Deus como um favor concedido aos pecadores indignos. Deus não nos amou, escolheu, chamou e justificou por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. A causa da salvação não está no homem, mas unicamente em Deus. Não está no mérito do homem, da mulher, mas na graça de Deus. Não está naquilo que fazemos para o nosso Deus, mas no que Deus fez e faz por todos nós. Deus nos escolheu não por causa da nossa fé, mas para a fé. Deus nos escolheu não porque éramos santos, mas para sermos santos. Não porque praticávamos boas obras, mas para as boas obras. Não porque éramos obedientes, mas Ele nos chamou, nos escolheu para a obediência. O segundo ponto que eu quero trazer aos irmãos fala sobre a graça de Deus, como não sendo um resultado das obras, mas as obras sendo um resultado da graça. Graça e obras estão em lados opostos. Não podem caminhar pela mesma trilha como a causa da salvação. Aqueles que se esforçam para alcançar a salvação pelas obras, rejeitam então a graça de Deus, a graça oferecida pelo nosso Deus. E aqueles que recebem a salvação pela graça, não podem ter de forma alguma a pretensão de contribuir com Deus com as suas obras, por meio das suas obras. A salvação é totalmente pela graça, mediante a fé e dependente das obras. As obras trazem então glória ao homem, a graça exalta o nosso Deus. A graça desemboca nas obras e as obras proclamam e atestam então a graça de Deus nas nossas vidas. As obras são fruto e a graça a raiz. As obras são a consequência e a graça a causa. As obras nascem da graça e a graça é refletida através das obras. O terceiro ponto nos fala sobre a graça de Deus recebida pela fé e não por meio das obras. A salvação que a graça traz em suas asas é recebida pela fé e não por meio das obras. Não somos, então, aceitos diante de Deus pelas obras que fazemos para Deus, mas pela obra que Cristo fez por nós na cruz. A fé, então, não é de forma alguma meritória, é dom do nosso Deus. É o instrumento mediante o qual tomamos, então, posse da salvação pela graça. O apóstolo Paulo sintetiza este ensinamento glorioso e profundo em sua carta aos Efésios, quando ele disse: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos então feituras dele, do nosso Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais antemão Deus preparou para que andássemos nela. Continuação dos versículos que lemos. A reforma, então, não foi uma inovação na igreja, mas uma volta à doutrina dos apóstolos. A reforma não foi um desvio de rota, mas uma volta às Escrituras. A reforma colocou a igreja de volta nos trilhos da verdade, da palavra de Deus. E diante dessas certezas, vamos olhar para os exemplos de uma igreja,
uma igreja cheia da abundante graça de Deus, nós vamos mais uma vez observar os ensinamentos da igreja primitiva. Eu convido os irmãos para fazerem isso junto comigo. Desde o Pentecostes, a igreja de Jerusalém, cheia do Espírito Santo, como nós lemos no versículo 33 de Atos, capítulo 4, ela crescia em números e em graça. Ela permanecia firme na palavra e arraigada na oração. Tinha intimidade com Deus, em simpatia aos olhos de todo o povo, de toda aquela comunidade. Nessa igreja, na igreja primitiva, havia uma liderança cheia do Espírito e um povo comprometido com a santidade. No capítulo 4 de Atos, somos informados que em todos os crentes havia abundante graça. O versículo diz: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. 5 verdades sobre esta igreja, a igreja primitiva, nos chamam a atenção quando nós lemos todo o capítulo 4. Nós não lemos todos os versículos aqui, mas os irmãos podem ler depois em suas casas e verificar, atestar essas 5 verdades. Eu vou destacar, ao longo das explicações, alguns versículos que nos mostrarão isso. Em primeiro lugar, a abundante graça, apesar da atroz perseguição. Atos, no capítulo 4, versículo 3, nos diz: agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Os líderes da igreja estavam sendo encerrados em prisões e açoitados porque eles não por serem delinquentes, não porque estavam causando algum mal naquele momento ou perturbando a ordem social, mas porque pregavam o poderoso Evangelho de Cristo Jesus. O que nós vemos aqui? Vemos que uma igreja fiel sempre despertará um incômodo no mundo. Uma igreja fiel sempre despertará um incômodo no mundo. Porém, apesar de viver debaixo da opressão, aquela igreja ela tinha abundante graça e poderoso testemunho para dar a todos aqueles, para dar a todos daquela comunidade. Abundante graça produz um poderoso testemunho na igreja. Em segundo lugar, a abundante graça manifestada num ousado testemunho. Os versículos 8 e 9 do capítulo 4 nos dizem: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, saibam que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, este homem está aí curado diante dos senhores. A igreja dava audacioso testemunho do Evangelho, mesmo debaixo das ameaças terríveis que eles sofriam naquele período. Longe da igreja recuar e calar a sua voz diante dos açoites, diante das ameaças de prisões. Diante dessa situação, o que a igreja fez? A igreja tornou-se mais intrépida, destemida, eloquente. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, deixou claro que a cura do paralítico, que era o homem ao qual ele se referia nestes 2 versículos, descrita no capítulo 3 do livro de Atos, não era um prodígio realizado pelo seu próprio poder. Era uma obra soberana de Jesus, o mesmo que vencera a morte, ressuscitando dentre os mortos. Pedro não se concentra neste momento no milagre da cura, mas ele anuncia a Jesus como o único que pode salvar todos os pecadores. O milagre, aquele milagre realizado no paralítico, não é o Evangelho, mas ele abre portas para o Evangelho. Pedro, ele não hesitou em proclamar, naquele momento, naquela espécie de quartel-general do judaísmo, que o Messias esperado era Jesus, que havia sido crucificado em Jerusalém e levantado da morte pelo nosso Deus. De forma maravilhosa, nós vemos a igreja ali testemunhando Jesus Cristo
como o Salvador do mundo. De forma maravilhosa e intrépida, a igreja testemunha que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Em terceiro lugar, a abundante graça demonstrada em fervorosa oração. O versículo 24 do capítulo 4 do livro de Atos nos diz: ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Este versículo é um início da oração daquela comunidade naquele momento. Enquanto a liderança da igreja é ameaçada pelas autoridades, a igreja fica na retaguarda, na oração. Entregam-se à oração com mais fervor, sabendo que Deus é soberano e que até mesmo as ações mais perversas de todos os inimigos estão rigorosamente sobre o controle de Deus. Em suas orações, a igreja não pede que seja cessada a perseguição, mas poder para testemunhar no meio da perseguição. O pedido daqueles irmãos que oravam era poder para poder testemunhar a fé em Jesus Cristo em meio à perseguição. A igreja não pede ausência de luta, mas oportunidade para pregar. Enquanto os crentes oravam, o Espírito Santo desceu sobre eles. A casa onde estavam reunidos naquele momento tremeu e todos, com intrepidez, davam testemunho de Cristo Jesus. Nós aprendemos com esta passagem que não há poder sem oração e não há eficácia na pregação sem oração. A igreja precisava não dos aplausos do mundo, mas do poder do Espírito Santo em sua vida. Precisava não do reconhecimento da terra, mas da intrepidez que vem do céu, que vem do alto. A igreja precisa se manter em oração, oração fervorosa, que é demonstrada por meio da abundante graça que enche a vida de todo o povo de Deus. Isso nós aprendemos com a igreja primitiva. Em quarto lugar, está a abundante graça revelada na plenitude do Espírito Santo. Versículo 31, que será projetado também, nos fala: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a graça de Deus. Quando a igreja orou, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Antes desse revestimento de poder, a igreja estava com medo, a igreja estava trancada. Agora, outros tentavam trancar a igreja, porque já não havia mais aquele medo. Antes, eles temiam os açoites das autoridades. Agora, são as autoridades que temem a igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo é irresistível. Ela não teme ninguém, a não ser o nosso próprio Deus. Ela não foge de nada, exceto do pecado. Um crente cheio do Espírito Santo pode até ser preso, pode ser algemado, mas ali onde ele está, ele se torna embaixador em cadeias. Isso porque a palavra de Deus jamais será presa. Em quinto e último lugar, está a abundante graça comprovada pela visível generosidade. E o versículo 32 nos mostra isso quando diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração, compartilhavam tudo o que tinham. Uma igreja cheia de graça é apegada às pessoas e não apegada às coisas. Não retém bens para si, atua diante da comunidade com generosidade. Ama não apenas de palavras, mas de fato e de verdade. Suas obras, então, são o avalista das suas palavras. Prega não apenas aos ouvidos, mas também aos olhos de todos que participam, de todos que assistem àquela comunidade. Concluindo, a graça nos chama,
nos regenera, nos justifica, nos salva e nos preserva. Nós precisamos, sim, da graça para nos perdoar, nos converter a Deus, curar o nosso coração corrompido e nos fortalecer em tempos de tribulação e conflito espiritual. Somente por meio da graça gratuita e soberana de Deus, podemos então ter um relacionamento salvífico com Ele, com o nosso Deus. Somente por meio da graça podemos ser chamados à conversão, chamados à santidade, chamados a servir a Deus ou a sofrer, como sofreu a igreja primitiva. A celebração da reforma oferece-nos uma oportunidade de confessarmos o fracasso, de retornarmos à doutrina original e praticarmos o discipulado. Um discipulado que pode ser dispendioso, mas que ao mesmo tempo nos dá vida de verdade. A igreja primitiva ensina-nos que Deus está sempre interessado e comprometido com a sua igreja, com o seu povo. Ele sempre intervém em benefício e também para a revitalização do seu povo e nunca abandona aqueles que confiam nele e que o buscam. Atos, capítulo 4, versículo 33, nos diz que, com grande poder, os apóstolos davam um testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Que a celebração da reforma nos oriente na prática do discipulado, que a igreja primitiva nos lembre da fidelidade e do compromisso de Deus, e que este versículo de número 33 do capítulo 4 de Atos, seja inspiração diária para a vida da nossa igreja. Que Deus assim nos abençoe. Amém.